Noite para você, jovem da União Sul Brasileira. E por que não dizer mais do que uma boa noite? Feliz sábado! Eu quero mandar um abraço para você que mora no Rio Grande do Sul, essa juventude linda, a juventude gaúcha. E um maranata para você que está em Santa Catarina. E Deus abençoe você, jovem, aqui do Paraná. Bem-vindo ao primeiro treinamento do Ministério Jovem aqui da União Sul Brasileira. Nós vamos conversar sobre vários temas, mas principalmente a respeito dos domingos especiais. Um novo projeto. Nós temos aqui uma nova proposta para você. É um algo a mais para você que quer fazer a diferença na igreja local. Olha, algumas pessoas perguntam assim, mas pastor, por que a gente vai falar sobre domingo? Por que a gente vai falar sobre culto de domingo? O Ministério Jovem já não tem tanta coisa para fazer, tem o culto do sábado à tarde, tem o pequeno grupo, é verdade. Mas deixa eu fazer um desafio para você. Você quer fazer parte da última geração sobre essa terra? Sabe, a última geração sobre essa terra é aquela geração que vai dar mais, que vai trabalhar mais, que vai fazer a diferença. Então você, diretor de jovem na igreja local, que está aí agora com a sua equipe, pensando, puxa, vem mais um projeto, mais uma ideia, é isso mesmo, mais trabalho para a última geração sobre essa terra, um novo desafio para você. Agora, pastor, por que a gente tem que mexer com domingo especial? Eu vou explicar para você. Algum tempo atrás eu estava conversando com alguns jovens e eles falaram assim, pastor, a gente quer ter aquele momento de levar os nossos amigos para a igreja. Mas no sábado de manhã, nem sempre a pessoa está preparada para encarar um culto assim de sábado de manhã. Mesmo porque muitos estudam, trabalham, não têm condições. E o domingo à noite é aquele domingo que às vezes é um culto bom, às vezes não é um culto tão bom. Então a gente fica meio inseguro de levar o nosso amigo da faculdade, do trabalho, à igreja. E nem sempre o culto da quarta-feira é aquele culto que tem uma música animada. E os jovens estão querendo levar os seus amigos para a igreja, que coisa maravilhosa. Então sabe qual é o desafio? Vamos fazer um culto do jeito que a gente gosta, entusiasmado, com boa música, boa pregação, para que você tenha condições de levar o seu amigo do trabalho, da escola, da faculdade à igreja, para mostrar uma igreja feliz, uma igreja alegre. Sabe, muitas vezes a gente fica dependendo das outras pessoas. Ah, o ancião tem que mudar, o pastor tem que mudar, a igreja tem que mudar. O desafio para você, não vamos esperar ninguém. Se a gente precisa fazer uma mudança ou criar um culto para o nosso público, sabe de uma coisa? Faça você. Você tem condições de fazer isso com certeza. Olha, eu tenho aqui alguns materiais para mostrar para você. Mas antes de mostrar os materiais que vão servir de apoio para esse nosso programa, eu quero lhe apresentar uma pessoa ilustre que está aqui com a gente, pastor Marlton. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Omar. Obrigado, porque o senhor dedicou esse tempo para estar aqui com a gente. Deixa eu só explicar para você que não conhece o pastor Marlton. Ele é o pastor responsável por todos os adventistas na região sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ele poderia estar em vários programas, como realmente estava marcado, né, pastor? Mas ele resolveu estar aqui com a gente, porque ele sabe que a juventude é importante. Pastor, o seu recado para essa moçada que está parada aí, querendo escutar o que é que nós podemos oferecer nos domingos especiais. Pastor Omar, é uma alegria poder estar com o grupo de jovens, os líderes de jovens de toda a União Sul, num momento único e singular como este. Eu fiquei vibrando quando você me contou desse projeto e poder saber que nós estamos colocando os jovens na frente da igreja, porque nós temos 3 cultos convencionais na igreja, além do culto jovem. O culto de sábado é um culto de adoração, onde naturalmente os membros vão. O de quarta à noite também é de adoração, com um pouco de ênfase no próprio membro. O de sábado, mais focado em Deus. O de quarta, focado no membro. Mas o culto de domingo é um culto de adoração, sem dúvida, focado no interessado. Então, os 3 cultos se complementam. A pergunta é por que o culto de domingo não tem tanta gente? E eu creio, pastor Elmar, que você está batendo no ponto focal. É mobilizar os jovens para tornar esse domingo um domingo especial. A gente sabe de alguns pastores que estão trabalhando desta forma. A gente sabe que algumas igrejas já estão trabalhando assim. Eu quero parabenizar os pastores que estão junto com vocês agora e que já têm esse projeto em andamento. E eu quero dizer a você, líder de jovens, que nós estamos confiando um dos cultos mais importantes da igreja à sua liderança, aos jovens da sua igreja.
E eu tenho certeza que depois desse projeto, pastor Elmar, vai ser uma rotina anual e a igreja não vai querer que os jovens parem apenas em 10 domingos, mas que seja um programa convencional. Nós confiamos e delegamos essa responsabilidade com muito carinho e felicidade a cada um de vocês. Pastor, nós vamos começar agora esse programa e é interessante, nós estamos aqui conversando sem imaginar, quer dizer, imaginando, mas sem saber exatamente quantas pessoas estão do outro lado nos ouvindo. Até eu tenho aqui uma possibilidade de você entrar em contato com a gente. Olha só, você pode mandar um e-mail para ja@adventistas.org.br ou então SMS para 0 operadora 41 9991 5473. Está aí na tela, você pode mandar a sua mensagem, a gente vai ler. Olha, pastor, estou aqui na cidade tal, com alguns amigos, com alguns jovens, e para que a gente possa ter essa interatividade. Pastor, nós estamos começando esse programa e nós queremos a bênção de Deus. Por favor, nos abençoe através de uma oração. Vamos lá. Curve a sua cabeça, assim como estamos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nos unimos a Ti através das ondas da Novo Tempo, através de um satélite, mas sobretudo, Senhor, através da pessoa do Espírito Santo. Nesta noite, Senhor, Tu tens um grande desafio para os jovens da União Sul Brasileira. Desafio, Senhor, de fortalecer a igreja num culto de adoração que também reproduza um culto de motivação missionária a cada congregação desta união. Senhor, que esses líderes compreendam o Teu chamado, que eles aceitem o desafio e o resultado, Pai, deste projeto seja um número ainda maior de pessoas salvas em Cristo Jesus. Esteja conosco aqui nesse estúdio e em cada igreja neste momento. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor, antes que o senhor saia, sua última frase de desafio para a juventude da União Sul. Pastor Elmar, eu gosto do pensamento de Paulo dizendo: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Eu creio que esse reavamento e reforma que nós estamos clamando a Deus, a igreja mundial, a partir desse ano, esse reavamento vai começar se os jovens entrarem. Já é histórico na igreja que sempre a igreja avançou num projeto diferente quando a igreja começou pelos jovens. A igreja adventista começou com os jovens. E eu creio que a conclusão será através dos jovens. Então, pastor Elmar, eu fico assim arrepiado ao ver os jovens começando um projeto mais espiritual lá na igreja, no domingo à noite, porque eu sei que isso é apenas o início de um grande objetivo de Deus, de concluir a pregação do Evangelho, mas não sem a participação efetiva dos jovens aqui da União Sul também. Está feito o desafio. Está feito o desafio. Pastor, antes de eu sair, deixa eu mostrar para você alguns materiais que nós temos. Nós vamos começar os domingos especiais, mas antes do início do domingo, nós temos a Semana de Oração Jovem. E esse ano nós temos uma novidade. Se você quiser fazer essa semana na sua igreja, inclusive tem aqui o sermonário que você deve estar recebendo já da sua liderança, da sua associação. Então, o sermonário para você pregar na sua igreja durante a semana jovem, de evangelismo jovem na tua igreja. Se você não quiser pregar esses sermões, você também pode, através do canal do Executivo e também da Novo Tempo, você pode receber na tua igreja a pregação do pastor Areli. O pastor Areli, pela primeira vez, vai estar fazendo uma semana de oração, vai fazer uma semana, tá bem assim? Deixa eu ver aqui, ótimo. Nós vamos ter pela primeira vez uma semana de oração jovem via satélite. E você pode estar ligado também. Acabou, então, a semana de oração jovem. Nós temos o primeiro domingo, que é o dia 17 de julho. No dia 17 de julho, começa, então, agora os domingos especiais. Código de honra, domingos especiais, dias inesquecíveis. Para esse projeto, você tem o cartaz. Todo mundo viu o cartaz, já deve estar na sua igreja. Além do cartaz, onde é que está o convite? Aqui está o convite. Pastor, perdi o convite aqui, viu? Mas está em algum lugar aqui, daqui a pouco eu mostro. E também tem o sermonário. Esse sermonário tem 10 sermões que falam a respeito dos 10 mandamentos. Código de honra, 10 sermões, cada dia ou cada domingo, a respeito de um dos mandamentos. Olha, os sermões são excelentes. Para acompanhar isso também, você vai receber um DVD. Se você não receber, você pode pedir para a sua associação. Nesse DVD, nós vamos ter os PowerPoints da pregação
E no final, tem um apelo de 3 ou 4 minutos do pastor Ivan Saraiva, que hoje ele está como orador do Está Escrito, e depois do apelo do pastor Ivan Saraiva, tem uma música da Novo Tempo. Então, é um material muito bom, muito bem feito, isso aqui apenas para ajudar para que o seu programa fique ainda mais bonito. Ok? Daqui a pouco a gente volta com mais algumas informações, mas antes, um abraço daquele que foi o nosso líder durante tanto tempo. Pastor Eli, que hoje está em Brasília, coordenando os jovens para toda a divisão sul-americana, vai dar um abraço para você, jovem da União Sul Brasileira. Olá, juventude da União Sul Brasileira. Que saudade de vocês. Como estão? Tudo bem? Como vai a gauchada, os catarinenses e os paranaenses? Que prazer poder falar para vocês nesse momento. Mas eu estou aqui por um outro objetivo. Eu gostaria de lhes lembrar que a igreja tem uma missão, que nós precisamos estar envolvidos num projeto missionário. E eu estou sabendo que vocês terão os domingos especiais. Por isso, participe, se envolva. Código de Honra. Este é o grande projeto que a União Sul Brasileira terá nos próximos meses. Venha participar, doe seus talentos, faça parte deste grupo que está esperando a volta de Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Tchau! E nós já temos aqui o pessoal mandando seu SMS. Olha aqui, olha. Estamos com 15 jovens no distrito de Prospera, é isso? E muito bom receber orientações. Um abraço para você. Manda um alô para Passo Fundo, Leste, Rio Grande do Sul. Jovens com muito frio, 1 grau, mas fervendo para fazer a obra Maranata. Aqui em Curitiba está muito frio, mas você ganhou, hein? Olha, parabéns, porque você saiu de casa, foi para a igreja e 1 grau, olha... Realmente você quer fazer a diferença para que Jesus volte na nossa geração. Deus abençoe você. Estamos unidos com vocês, jovens da Cachoeira do Bom Jesus Norte, da ilha de Florianópolis. Um abraço para você. Estamos em Jacarezinho, no Paraná, aqui em 15 jovens. Feliz sábado. Olha, mande seu SMS, mande seu e-mail para que a gente possa mandar um abraço para você e para a sua igreja. Olha só, no início do ano, lembra que eu falei para você que eu tinha perdido o convite? Aqui, ó, tá aqui, ó, encontrei, viu? O convite para os domingos especiais. Código de Honra é um convite bem bonito. Aqui atrás vem eu convido e aí tem trazendo também o endereço para ir comigo, encontro de amigos, dia. Então é um convite bem bonito. Vale a pena você pedir para a sua associação se você ainda não recebeu na sua igreja. No início do ano, nós tivemos nas nossas convenções de jovens a entrega desse manual, Fórmula JA. E na página 79, a partir da página 79, nós temos tudo o que nós estamos fazendo aqui de treinamento, só que escrito. Então vale a pena você correr na sua gaveta, pegar esse material e dar uma lida antes de julho, tá bem? Entre uma das coisas que vem colocando aqui, é que para que você possa ter um bom domingo especial, é muito importante que você tenha um gerente de palco. Uma pessoa que vai coordenar todo o programa. E agora o pastor Marco Bueno vai falar um pouquinho a respeito dessa pessoa. Olá, pessoal que está ligado aí no nosso treinamento via satélite. O assunto agora é domingos especiais. E é impossível você ter sucesso nesse projeto que promete ser o melhor e maior projeto de evangelismo no segundo semestre, no Ministério Jovem, sem que você tenha alguém importante que esteja coordenando principalmente a área de palco da programação. Para ele você pode dar vários nomes, gerente de palco, contra-regras, é aquela pessoa que vai estar ali à frente, organizando, estando sempre à frente de toda a programação, de tudo aquilo que vai estar acontecendo. Um bom passo para um bom contra-regras, um bom gerente de palco, é você montar uma minutagem com toda a programação. Você pode usar o Excel, você pode usar o Word, 4 colunas ali. Numa você coloca o horário, o tempo, os minutos que serão utilizados, a atividade e quem é responsável. Quando você estiver montando essa programação, é bom você ter total ciência do tempo que você vai estar usando para cada uma delas. Por exemplo, uma mensagem musical você pode colocar 5 minutos, você não pode colocar 6, 7 ou 2, porque você vai ter problema no tempo. Então, uma oração, 1 minuto. Mas minute, detalhe por detalhe. Esteja com a programação na mão,
Distribua essa programação para todos aqueles que vão estar envolvidos dentro do programa desse domingo especial, são 10 domingos. Então é importante que todos tenham acesso àquilo, desde o pessoal do som, pessoal da luz, pessoal da recepção, pessoal que pode estar trabalhando com você, informando e te ajudando. É importante você estar sempre um passo à frente de tudo que vai estar acontecendo. Luz, som, cantor. Às vezes é importante você estar ligado porque você vai ter que mudar um pouco essa programação. Mas use um pouco de organização, seja inteligente, trabalhe com a sua equipe, se organize e eu tenho certeza que você vai ter sucesso dentro do seu projeto, dentro do seu domingo especial. Vai aí um abraço especial para a galera da União e um carinho muito grande para o pessoal lá da Norte Paranaense. PGD, gente. Um abraço para vocês. Mais um e-mail aqui, parabéns à liderança da União Sul Brasileira pela iniciativa desse treinamento para os nossos jovens. Nós aqui do distrito de Três Barras do Paraná estamos acompanhando. Pastor Carlos Daniel de Oliveira. Um abraço, pastor. Deixa eu ver um outro aqui. Olá, sou GCL França, da Igreja da Ilha dos Valadares, Paranaguá. Estou acompanhando o treinamento pela internet. Pela internet. Grande abraço para você. O pastor Marcos acabou de falar sobre essa pessoa especial que vai ficar sabendo de todo o programa. Você sabe aquele momento que a pessoa vai para frente para cantar e o playback não entra, ninguém sabe o que vai acontecer? Pois bem, essa pessoa responsável pelo programa é exatamente aquele que é ligadão. Bom, se vai ter a pessoa cantando agora, o playback tem que estar no lugar. Olha, a pessoa vai sair porque ela acabou de cantar. Quem é que vai entrar? Ou seja, é um programa bem pensado. Sabe, quando a gente olha para a televisão, tudo é redondinho, tudo é bonitinho e isso muitas vezes não é para a honra e glória do Senhor. Sabe, quando a gente fala do Senhor e do culto, tem que ser bem feito, da melhor forma possível. Olhe para a tua juventude e fala assim, você é o mais organizado de todos, você consegue controlar um programa, você vai ser o nosso controller, aquele que vai controlar os domingos especiais. Esse daí com certeza é um cargo muito importante. Agora, temos aqui a presença ilustre do pastor Fernando Iglesias. Você conhece, o pastor Fernando já cantou na Arautos do Rei, já foi orador do Está Escrito, é cantor, profissional, né, pastor? Solo, e ele também dirigiu por um bom tempo o Ministério de Louvor. Eu quero te falar que, em termos de louvor, é um dos que mais entendem no Brasil. E para você, a gente quer o melhor. Por isso, o pastor Fernando vai conversar com a gente a respeito de louvor. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Elmar. Boa noite, obrigado porque o senhor está aqui. O senhor tem uma grande igreja para cuidar, mas reservou esse tempinho para estar com a gente. Pastor, com respeito à música, de vez em quando eu chego numa igreja e a pessoa que vai dirigir o louvor chega assim na frente e fala assim, gente, alguém tem uma escolha aqui? O que é que a gente vai cantar? A impressão que me dá é que a coisa não é bem organizada. O que o senhor diria disso, pastor? Tem alguns erros que a gente faz ainda até hoje, né? Esse negócio de não ter o negócio preparado, de cantar para o pessoal entrar ou cantar enquanto o pessoal entra. Eu diria até que é um erro bem crasso em relação ao louvor, cantar antes ou no início da programação. O louvor deveria estar sempre juntinho da pregação. Ele prepara o coração das pessoas para a mensagem que vem. Então ele tem que ser estudado, a ordem das músicas para isso, né? Outro erro crasso é usar playback quando tem músicos que podem tocar dentro da igreja. Esse é um erro crasso. Outro erro que se comete é usar o playback cantado, que já não é playback, mas a gente usa o playback cantado. E se você experimentar durante a música, baixar de tudo o playback que está com a voz, você vai ver que as pessoas não cantam, né? Colocar a música muito alta também, ou tocada, ou o playback muito alto, a música deve estar num volume em que a congregação se escute. Então, é diferente de quando você ouve um grupo. O grupo está cantando, a voz deles tem que estar em primeiro, o acompanhamento em segundo. Nesse caso, o volume tem que estar num volume todo, o geral de tudo, de quem está dirigindo, num volume que as pessoas se escutem cantando. Pastor, depois daqueles anos todos dirigindo o Ministério de Louvor, está escrito, me dê aí algumas dicas de como que a gente pode fazer um bom louvor na igreja local. A primeira coisa é organizar. Então, nós não podemos cantar sem organizar um grupo especial ou grupos especiais. Se a sua igreja é grande, né, você usa 1, 2, 3, 4, 5 grupos de louvor. As pessoas precisam fazer daquele grupo o seu ministério na igreja. Por isso chamam um ministério de louvor. Então,
coloque um grupo de pessoas que vão tomar tempo para poder ensaiar, dedicar o seu tempo ensaiando, fazendo, um dia na semana. As pessoas ensaiam um coral, por exemplo, ensaia um grupo, um quarteto. Por que não ensaiar o louvor? Então, eles têm que saber de onde vão sair, em termos de louvor, e onde vão chegar. Organize, então, esse grupo que vai estar aí cantando. Em segundo lugar, você escolhe um diretor de louvor. Eu estou chamando de diretor de louvor, muitas igrejas chamam de ministro de louvor. Essa figura é uma figura que a gente não usa na igreja, mas que é muito importante. Em geral, as pessoas que vão dirigir o louvor, elas chegam ali e não sabem o que vão dizer, não estudaram antes o que vão falar. Então, é muito importante que se estude aquilo que vai ser dito. Elas devem estudar o que vão falar, saber o que vão falar, procure salmos na Bíblia. Não vão ficar simplesmente durante a música repetindo trechos da música que vai ser cantada. Nós fazemos isso sempre, é um outro erro. Então, vamos estudar o que vai ser falado entre as músicas. Existem algumas dicas que eu gostaria de dar que são muito importantes. São recursos que podem ser usados. Por exemplo, começo cantando um hino muito animado, né? Quão bom e quão maravilhoso é, esse para as pessoas se congraçarem. Depois vão cantar feridos, cansados, os homens estão, vitória só vem. Esse é um hino que eu chamo de batalha, né? Quando acabou essa música, ela acaba para cima. Eu posso fazer uma oração no tom em que a música começou, não no tom de nota musical, mas uma oração exaltando, louvando o nome de Deus, né? E depois eu vou começar uma outra música que vai baixar um pouquinho mais, maior que forças, e aí vou continuar o louvor. E lá na frente eu posso fazer uma oração de consagração. Veja a diferença de um tipo de oração. Como se fosse um gráfico, né? Um gráfico. Não pode ser tudo igual, né? Ou tudo agitado, ou tudo de batalha, ou tudo mais calmo. Você tem que meio que subir, descer, como se fosse um gráfico. Isso. Se as pessoas estão no momento à tarde, elas chegam muito animadas, alvoroçadas, eu posso começar com uma música alegre. Se o culto já é um culto de domingo à noite, como vai ser, dificilmente as pessoas vão estar alvoroçadas. Então, você não precisa começar lá em cima, mas você pode começar com um hino médio, levar as pessoas a louvarem mais alegres e depois voltar para entregar na hora da mensagem de tal maneira que prepare o coração das pessoas, né? Então, é importante fazer essa divisão de hinos, hinos alegres, hinos de batalha, hinos de entrega, de comunhão e aqueles hinos que preparam. A gente repara que o pastor Bulhon, junto com Williams Costa Júnior, durante anos usou Deus é tão bom. Aquilo virou uma marca registrada. Antes do pastor Bulhão começar a pregar, o Deus é tão bom. Nós podemos usar, por exemplo, um trechinho de fixa teus olhos no Mestre, ou então quero estar ao pé da cruz, né? Sim, na cruz, sim, só o coro, né? Nós podemos usar trechinhos de hino, coro, terminando o louvor, para que a mensagem possa entrar no coração das pessoas. Mas para isso acontecer, o grupo de louvor, o pessoal responsável, tem que ter pensado nesse assunto ao longo da semana. Eu acho que esse é o principal fato, né, pastor? Exatamente. Um bom louvor não acontece 5 minutos antes do programa ou do culto, né? E se você vai usar playback, você tem que colocar já o play todinho na ordem em que vai acontecer. Você pode combinar com a pessoa do som, ele tem que estar bem junto com quem vai fazer o louvor. Você pode combinar com quem vai fazer o louvor alguma palavra-chave que você vai estar falando e a música vai sair, a introdução entra, já vai preparando. Enquanto isso você ainda está falando, começa a preparar o coração das pessoas para começar a louvar. Ah, boa dica aí, olha. Ou seja, é o entendimento entre o pessoal que está na frente e a pessoa que está lá na sonoplastia, né? Porque Exatamente. Normalmente tem um problema de comunicação entre essas duas partes, né? Então, uma dica que vale aí para você. Pastor, uma última dica para a gente, nosso tempo está acabando, mas eu queria ainda mais uma dica do senhor. A última dica que eu quero dar é a seguinte: as pessoas que vão louvar, principalmente o ministro de louvor, o diretor do louvor, mas também as pessoas que vão louvar, elas têm que ser escolhidas a dedo. Não é o que canta melhor, não é o que é mais bonito, nem o que tem mais vontade de cantar, mas ele tem que ser escolhido pela sua espiritualidade. Essa é a dica maior que eu gostaria de dar. Nós precisamos de ter, cantando, pessoas que estão buscando na intensidade. O louvor é uma oração. Nós somos nada sem o louvor. A nossa voz perto da voz de Deus é nada. Então,
O que eu vou oferecer para Deus se não for um coração sincero e devotado a Ele? Então, é a espiritualidade de quem canta. Essa é a dica. Pastor, infelizmente nosso tempo terminou, mas olha, tem um sonho. Para que nos próximos meses, né, pastor, de repente a gente produza um DVD só falando sobre como melhorar o louvor na igreja. Se tem alguém que pode fazer um louvor diferenciado, esses são os jovens, não é verdade, pastor? Exatamente. Eu tenho certeza que o louvor na sua igreja pode ser melhor. A grande dica, essa última que o pastor colocou, gente espiritual, gente comprometida, gente que faça da música o ministério e principalmente um louvor pensado. Os domingos especiais têm que ter essa característica. As pessoas chegam ali e veem, olha, aqui é pensado, aqui é organizado. O grupo de louvor chega com uma camiseta, de repente, especial, diferenciada. Olha, gaste tempo nisso e você vai ver que a sua igreja vai ser reavivada com um bom louvor. Para que a gente possa ter um bom louvor, tem que ter gente ali para poder nos escutar. Os nossos amigos têm que estar ali. Por isso, é importante ter o convite. O pastor Erickson agora vai falar um pouquinho para a gente a respeito do convite. Olá, moçada. Vem aí a sua grande oportunidade de mostrar a Igreja Adventista para os seus amigos. Convide seus colegas da universidade, convide os seus amigos do trabalho, chame-os para ver uma boa programação. Fale da boa música, fale dos bons pregadores, fale dos amigos que ele vai fazer nessa programação. Mas lembre-se do seguinte, o bom convidado é aquele que você vai à casa dele e traz ele para a igreja. Então essa é a grande dica para você. Mobilize sua igreja, ative o pessoal, faça propagandas e não esqueça, domingos especiais. Um abraço, moçada da União, um abraço especial, gauchada lá da Missão. É isso aí, você pode continuar mandando seu SMS, o seu e-mail. E aqui eu tenho boa noite a todos, assumi o Departamento Jovem, nosso grupo na Ferraria, em Campo Largo. E estou ligado para aprender bastante, poder colaborar com o meu grupo, que muito em breve vai ser igreja. Um abraço para você, Terezinha. Deixa eu ver, nós temos tantos e-mails aqui, é muito legal, viu? Depois eu vou responder um por um. Estamos em Jaraguá do Sul, na Igreja Central com o Distrital de Jovens, se preparando para pregar o Evangelho. Quem que está falando aqui? A Cássio Samuel Vieira, um abraço para vocês que estão aí também ligados no nosso treinamento. O Marco Andrelino, é isso? Boa noite, feliz sábado, mande um abraço aos irmãos da igreja Jardim Interlagos de Londrina, um abraço para vocês de Londrina, que Deus abençoe essa programação Marcos Andrelino. Daqui a pouco eu vou ler um pouquinho mais, pode mandar o seu SMS e o seu e-mail também. Pastor Ariel, tudo bem com o senhor, pastor? Tudo bem, que bom estar aqui com os jovens do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, o pessoal que tem sangue JA positivo e ama esse ministério, que bom estar aqui. Olha só, nós temos aí a gravação de quase todos os departamentais de jovens, mas aqui nós temos o pastor Ariel e o pastor Jaime, que são os dois representantes que moram aqui em Curitiba. Então, já que eles moram aqui, eles estão ao vivo e a cores. Pastor Ariel, uma parte super importante dos nossos domingos é a questão da pregação, né? A gente acabou de falar da música, é super importante, mas tem o pregador. O que isso me fala a respeito do pregador? Esse é o ponto alto. Então, toda a programação deve levar, pastor, o jovem a estar acompanhando todo o grupo para, nesse momento, chegar ali no horário nobre. A palavra de Deus não volta vazia. Eu tenho um texto aqui em Isaías 55:11 que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. A palavra de Deus é poderosa. Jovem, confie na palavra de Deus. Ela vai fazer a diferença. Confie que ela pode transformar a vida das pessoas. Você pode fazer ali diversas coisas para potencializar esse momento. Primeiro detalhe, buscar o melhor pregador possível. Para isso, tem que ser um jovem ou não? Não, pode ser uma outra pessoa, alguém que tenha um bom sermão, uma pessoa espiritual, uma pessoa que é de Deus, que realmente vive o que prega. Então, o melhor pregador disponível. Para isso, antecipação. Quanto antes você convidar, ligar, o bom pregador, ele logo vai estar com a agenda dele lotada. Então, busque desde já. Os domingos começam no 17 de julho. Nós temos aí um pouquinho mais de um mês para se preparar para esse momento. Dê para ele 35 minutos, pelo menos. Coloque o tempo para ele, ou seja, que ele não passe, porque pode prejudicar o programa, mas, por outro lado, não dê menos tempo. Organize o programa para que ele tenha o tempo para uma pregação com uma boa introdução, com um desenvolvimento, com poder da palavra, buscando compreender os 10 mandamentos, que é o nosso tema, e um apelo, levando em conta o que o pastor Mark Finley disse, falando das bênçãos de ser um cristão. Esse deveria ser a estrutura dessa pregação, desse momento áureo. Os jovens podem também, pastor, fazer antes uma ilustração.
Tem gente que tem grupos que fazem encenação, que pode tornar até mais acessivelmente pós-moderna esse momento de mensagem. Muito bem Eu acho que esses pontos são fundamentais ali durante o momento de apresentar a pregação, o ponto alto da nossa programação. Isso aqui é importante você entender. Nós estamos, como jovens, liderando esses domingos, mas não necessariamente é um jovem que vai pregar, porque nós vamos pegar agora os melhores pregadores. A gente tem uma tendência, pastor, de colocar o melhor pregador para pregar só no sábado, Só no sábado de manhã. Mas agora a gente vai pegar esse que é um bom pregador e nós vamos colocar também para pregar com a gente no domingo. O melhor possível. Só para dar uma facilitada, aqui no nosso sermonário, nós temos em algum lugar aqui, deixa eu ver onde é que está, um local onde você pode colocar e escrever o nome dos seus convidados. Então tem aqui data, pregador e o telefone, para que você não venha se perder. Você tira daqui o sermão, entrega para a pessoa e já anota aqui para que a pessoa, então, ela possa ter lembrar dessa responsabilidade e você também não se esquecer de quem foi que você convidou. Então, pastor Ariel, muito obrigado pelas suas dicas. Espere um pouquinho ainda que eu quero ler mais alguns e-mails. Eu tenho aqui o Claudinei Pacheco Tasso. Ele está, olha só, mandando um abraço à Igreja de Vila Operário em Paranavaí. Está ligada via satélite com a Novo Tempo. Um abraço para você. Deixa eu ver quem está ligado com a gente aqui. Marcos Andrelino, eu já li esse? Acho que eu já li esse. Esse aqui eu já li. Qual que é o outro? Tem que descer aqui. Agora sumiu tudo. Sumiu tudo, mas daqui a pouco aparece, tá bem? Vamos ver então mais um pastor dando uma dica pra gente, como que a gente pode então ter um domingo especial, super especial. Você já ouviu falar que a primeira impressão é a que fica? Na igreja não é diferente. Quando os nossos convidados chegam ao nosso templo, o primeiro contato que eles têm não é com o pregador, não é com quem está cantando, não. O primeiro contato deles é com uma equipe que nós chamamos de equipe de recepção. Portanto, para que a sua igreja tenha uma ótima equipe, aqui vão algumas dicas. Primeiro lugar, coloque nesta equipe pessoas de sexos diferentes, por exemplo, rapazes e moças. Segundo lugar, coloque também aventureiros, desbravadores, inclua o coral. A ideia é que um grupo diferente atenda um grupo diferente que também está chegando na sua respectiva igreja. Uma outra sugestão para você: por favor, coloque pessoas simpáticas. As pessoas, quando forem recepcionar, precisam cumprimentar e, na medida do possível, com um sorriso nos lábios, abraçar os nossos queridos convidados. Agora, por que o abraço? Existem teses nas ciências humanas que comprovam o poder terapêutico do abraço. Portanto, quando uma pessoa chega na nossa igreja e encontra gente do seu nível, encontra um sorriso nos lábios de quem está recepcionando a pessoa e além ganha de graça um abraço, e isso já é um bom passo para que ela retorne à nossa igreja. Não esqueça de anotar o nome dessa pessoa, anotar o seu endereço eletrônico e lembre-se, a recepção ela não termina na entrada da igreja. Vá com essa pessoa até um banco, veja um bom local para que ela possa estar sentada e de maneira muito agradável. E não esqueça, passe todos os contatos para a equipe do Ministério Pessoal, faça uma parceria com a equipe do Ministério da Mulher. No dia seguinte, o trabalho da recepção, ele não para. Você agora vai ligar para todos os interessados, enviar um e-mail para todos eles, convidando-os a que eles voltem para o nosso próximo encontro. Eu acredito que, tendo uma boa equipe de recepção, vocês vão, em primeiro lugar, ver as pessoas chegando na igreja, entrando pela porta da igreja. E o maior sonho é que daqui a alguns dias vocês também possam ver todas as pessoas que entraram pela porta da igreja entrando no tanque batismal da sua igreja. Eu espero que Deus abençoe você e que você represente bem a nossa igreja. Um grande abraço para todos os jovens da União Sul Brasileira e de maneira muito especial para todos aqueles que fazem o melhor estado do Brasil, Santa Catarina. Não esqueçam, domingos especiais, dias inesquecíveis. Maranata. Olha só o segredo. Você faz um programa maravilhoso, bonito, com boa música, bom pregador. Aí você consegue levar a pessoa à igreja. Ela vai à igreja, só que depois a gente esquece. Por isso que é importante a recepção. Você está entendendo? Quer dizer, os domingos especiais, eles têm uma lógica, eles são organizados, têm um início, meio, fim. Eu planejo,
coloco o melhor na igreja, aí então recebo as pessoas, mas depois eu acompanho as pessoas. A União Sul-Brasileira tem um programa muito bom com respeito à recepção. Se a recepção da tua igreja está empenhada, o pessoal está ali treinado para pegar um nome, depois ligar durante a semana, então você continue com ele. Senão você fala assim, olha, nós os jovens vamos cuidar dessa parte. A pessoa entrou, você pegou o nome, pegou o telefone, durante a semana, dá uma ligadinha, manda um SMS, olha, você é importante pra gente, domingo que vem te espero de novo. Assim, você vai ter um controle de quem vem na igreja. Porque senão, é como se você pegasse uma rede, jogasse ao mar, mas ela estivesse completamente vazia ou completamente furada, tá bem? Olha, recepção, nota 10. Uma outra dica, você pode colocar também os aventureiros, os desbravadores, você pode envolver várias partes da igreja na recepção, mas tem que ter aquele pessoal treinado, aquele pessoal que vai pegar o nome, que vai saber depois o que é que vai fazer com esses nomes, tá bem? Uma dica para você sobre a recepção. Vamos aos e-mails? Agora vai dar certo. Com você aqui, olha, esse aqui é legal. Pastor, estamos todos ligados pela internet assistindo o treinamento. Gostaríamos que o senhor mandasse um abraço para o Clube dos Desbravadores Peregrinos da Igreja do Tomás Coelho, do distrito de Araucária. Um abraço para você, então. Olha só, você pode mandar ainda o seu e-mail, o seu SMS, porque se eu não conseguir ler aqui, não se preocupe, eu vou responder todos eles, tá bem? E a Magna. Olá, os jovens adventistas da Igreja de Santa Cruz, em Guarapuava, eu vou estar em Guarapuava no segundo semestre, em um dos domingos especiais, tá bem? Quero ver você lá. Um abraço para você, a Magna. Que mais? O Erzon, meu amigo pastor Erzon. Um abraço para o meu amigo pastor Elmar, para o pastor Rafael. Um abraço para você, Erzon. Eu sei que você sempre está entusiasmado com a tua juventude. Deus abençoe o seu ministério. A Fabiana Bertotti. Olha só que interessante. A apresentadora Fabiana Bertotti estaria aqui com a gente fazendo a apresentação. Mas hoje de manhã ela tentou sair da sua casa lá em Porto Alegre e vir para Curitiba, só que o aeroporto está fechado. Então, Fabiana Bertotti, obrigado pelo seu apoio, obrigado pela sua presença. Tentou, mas não deu, tá bem? Ora aqui pra gente, a sua presença aqui seria fundamental, mas que Deus possa continuar nos abençoando. Obrigado, Fabiana. Clédio, olha aqui, ó. Ainda tem o pessoal do SMS. Nós, jovens da Ilha dos Valadares, estamos com vários pontos de transmissão. Mande-nos um abraço para vocês. Passo Fundo, Igreja Central, Alto Boqueirão. Tá bem? É isso aí, daqui a pouco eu volto com um pouquinho mais de SMS e também de e-mail. Pastor Jaime Gandra, tudo bem? Tudo bem, pastor? Boa noite. Saudação para os jovens da União Sul. Saudação, Caleb, aí, para esse exército de jovens de toda a União Sul brasileira. Pastor, vamos conversar um pouquinho sobre música? O pastor Fernando conversou sobre a parte de adoração de louvor. Okay. Mas uma outra dica de como que a gente pode ter uma boa música nos domingos especiais. Ok, pastor Elmar, na verdade nós estamos nos preparando para um verdadeiro banquete espiritual que será disponibilizado ou servido durante 10 oportunidades, ou 10 dias. Evidentemente que o prato principal é a palavra de Deus, mas a música, ela chega como aquela sobremesa, dá aquele colorido especial para toda esta programação. Uma dica forte, assim, na verdade, ela é simples, mas na verdade ela faz diferença efetiva. É você ter também um planejamento, um agendamento. Você fazer um rodízio, quem sabe, de um distrito ao lado, uma boa música que geralmente é selecionada para o dia de sábado, direcioná-la também para esses dias especiais que serão os domingos, né? Então você pode ter solos, duetos, trios, quartetos, conjuntos, corais, e dentro da sua realidade, procure inovar. E aí, dessa forma, a música vai dar toda uma atmosfera especial para esse domingo que já está sendo bem estruturado. Eu acho que é o mesmo problema do pregador, né, pastor? A gente pega o melhor pregador, ele prega no sábado. A melhor música prega no sábado, ou canta no sábado, né? Então, acho que o domingo especial é exatamente para a gente quebrar esse paradigma. Tem um bom coral, o coral canta no domingo também, né? E se tem de um outro distrito, longe, opa, legal, vem o coral, vem um quarteto, mas isso tem que ser com antecedência. Sabe qual que é o meu sonho? Que os melhores corais, os melhores quartetos, a partir de junho, tenham toda a sua agenda lotadinha nesses 10 domingos especiais. Cada dia cantando numa igreja diferente. Ok, a música, pastor, é uma linguagem universal, né? Então ela quebra paradigmas, ela prepara o coração para que a semente da palavra de Deus caia em terreno fértil, né? E nós contamos com esse exército que certamente fará diferença na área musical também. Acho que vale mais uma dica também, né, pastor? Que como a gente já sabe do tema com bastante antecedência, acho que é legal passar para quem vai cantar o tema.
tema, olha, vai ser sobre o mandamento, sobre o sábado, né? E aí então, dessa forma, a música pode casar melhor com a mensagem. Certamente. É isso? É isso aí. Aprendido? Eu acho que é mais uma dica para você. Busque os melhores, o melhor pregador, busque também a melhor música para que você possa ter um domingo super, super especial. Olha só. Pastor, posso aproveitar só dar um abraço para os jovens da Associação Sul Paranaense, um abraço caloroso para espantar um pouquinho o frio aí que talvez esteja te incomodando. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, obrigado, pessoal. Código de honra. Quem foi que escreveu esses 10 mandamentos, ou esses 10 sermões? Você vai descobrir agora o autor dos 10 sermões do Código de Honra. Veja só quem escreveu. Olá, pastor Elmar Borges, queridos amigos da região sul do Brasil, que privilégio poder falar com vocês. Eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer uma série de sermões nas férias de 2009 a respeito da lei de Deus. E você vai acompanhar daqui a pouco essa série chamada Código de Honra. A Bíblia diz no Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O meu desejo é que através dessa série, a sua alma, a sua pessoa seja restaurada através dos 10 mandamentos da lei de Deus. Que Deus te abençoe ao você explanar esses temas e faça isso com oração e com a bênção do Espírito Santo. E agora fica com você uma música especial com o Quarteto Arautos do Rei. Habita em mim, habita em mim, pelo teu poder, preciso tantas decisões fazer, dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, habita em mim, pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer, necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Diz-me como devo caminhar, vem pois guiar. Habita em mim, o meu viver, dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Pensa só que honra! Nós estamos então pregando alguns sermões que foram escritos pelo pastor Milton, baixo do Arautos do Rei. Obrigado, pastor Milton, ele gastou um tempo, pesquisa, os sermões são excelentes.
Código de Honra, 10 sermões a respeito dos 10 mandamentos, você vai se apaixonar por essa ideia. E alguns abraços ainda, estamos aqui na igreja de Horto Florestal, Maringá, para acompanhar o treinamento. Feliz sábado para vocês. Deixa eu ver o que mais. A Kelly, da igreja de Laguna, Santa Catarina, está mandando um abraço para os jovens de Laguna, para o pastor Marcos Romano e outros mais. Um abraço para vocês também. Pastor Olímpio Barbosa. Olá, amigos, estamos aqui em Goiôerê, Paraná, acompanhando esse treinamento porque queremos participar desse ministério, fazendo a parte que nos corresponde e vemos Jesus voltar em nossa geração. Essa é a ideia. Você vai ter mais trabalho. São 10 domingos, mas são 10 domingos que você vai apaixonar por essa ideia de ter na tua igreja um culto gostoso, um culto animado, um culto bem feito. E olha, estou até profetizando, a igreja que fizer bem feito esses 10 domingos não vai querer voltar à ideia antiga, vai querer continuar nessa programação cada vez mais. Olha, não se esqueça, o melhor dia de você levar um amigo à igreja é o domingo à noite. E muitas vezes o nosso culto domingo à noite não é lá tão especial. Vamos revolucionar? Juventude União Sul, vale a pena. Entre nesse projeto. Código de Honra, domingos especiais, dias inesquecíveis. Agora, imagina só, o seu convidado está na igreja. E aí, ele já escutou boa música, ele vai escutar um bom pregador e antes de sair, ele ganha um prêmio porque ele é sorteado. Que tal? Já pensou nisso? Vamos ver como é que a gente pode fazer um bom sorteio. Olá, amigos. O sorteio é realmente algo muito especial, porque é um momento de descontração, é um momento de dar brindes, é um momento de fazer com que aqueles amigos que estão chegando, nos visitando, sejam valorizados. Mas é importante que eles não sejam constrangidos. Esta é uma parte que não pode delongar demais, ela não pode tirar tempo da mensagem, daquilo que tem o melhor conteúdo e deve ser cheia de confraternização, de amizade. É importante que nessa hora não apenas mande a visita se levantar, mas mande todo mundo abraçar visitas. Na hora de organizar o sorteio desde a entrada, cuidado para não dar números em quantidade que depois fica tirando número que não tem ninguém. E aí isso vai constrangendo e dando uma ideia de auditório vazio. É importante que se sorteie um número correspondente às visitas que ali estão. Além disso, fazer com que as visitas não sejam em nenhum momento expostas ou ridicularizadas. Ao serem chamadas, serem valorizadas e deixado claro a elas o quanto são bem-vindas. Tudo isso de uma maneira interativa e também de uma maneira espontânea. Porém, nesta hora, embora é uma hora mais animada, não pode se perder o espírito da programação. Então, a animação é por conta da amizade, não das piadinhas. A igreja não é lugar para isto e é importante que o sorteio cumpra o seu papel. Na hora do sorteio, tu podes ganhar o coração de uma visita ou tu podes magoá-la. Fique esperto a isto e transforme o sorteio o momento em que a visita se sente em casa, pois ela estará na casa de Deus. Ela é filha do mesmo Deus que nós e ela deve saber disso, que ela está na casa do Pai e por isso é muito bem-vinda. Os jovens de Joinville, Santa Catarina, do distrito Bom Retiro, estão acompanhando a promoção. Maranata, Adriano, o Senhor logo vem. Leonardo Vinícius, do Boa Noite, pastor, estamos aqui na igreja do Horto Florestal, Maringá. Um abraço para vocês aí do Horto. Clédio, é isso mesmo, pastor, estamos todos ligados à internet, assistindo o treinamento. Olha só, muita gente assistindo pela internet. É o Clédio, diretor de jovens também. Deixa eu ver o que mais. GCL França, aonde está a GCL também pela internet, um abraço para você. E temos a Márcia Lidic, Distrito Central de Gravataí, Unidos na Esperança, recebendo instrução para os domingos especiais Passões Moisés Lidic. Olha só, pensa comigo, vamos recapitular de novo? Bom programa, boa música, bom pregador. A pessoa agora recebe os cumprimentos na entrada, aquele sorriso, aquele abraço, aí o convidado já começa a se sentir em casa. E de repente vai uma pessoa lá para frente e começa a sortear uma revista, um livro, um CD e o seu convidado recebe um presente, ele já está encantado por aquela programação. Na cabeça dele, ele já tem certeza que no domingo que vem ele vai retornar, mas ainda tem o moranguinho, sabe o que é? Pensa só, num lanchinho ainda no final desse domingo especial. Aprenda um pouquinho sobre isso.
Olá, juventude. Eu vim aqui para dar uma dica para vocês muito importante que vai fazer toda a diferença no projeto de Domingos Especiais. Tudo deve ser preparado da melhor forma possível, mas vocês devem acrescentar um lanche na saída do programa de cada domingo. É isso mesmo. Um suco, uma bolacha, alguma coisa simples, mas que seja de bom gosto, feito por uma equipe que vai trabalhar só nisso. Porque esse momento vai ser o momento em que o jovem adventista, o membro da igreja, vai ter condições de conversar informalmente com a visita e com o jovem que está visitando. É a hora de você perguntar coisas para eles, é a hora deles perguntarem coisas para vocês e, com certeza, além da informação que eles terão dentro da programação, além da emoção que eles vão sentir lá dentro, o relacionamento vai fazer um acréscimo muito grande para que eles permaneçam na igreja e um dia tomem a decisão ao lado de Cristo. Então, faça isso e você vai ver como isso vai ser importante nesse processo de evangelismo. E eu termino mandando um abraço para toda a juventude de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas de uma forma muito especial, a juventude da Associação Sul-Rio-Grandense. Tira uma foto da galera aí, abraçada, com a mão levantada, e eu quero abrir e mostrar para o pessoal daqui a pouquinho, ok? Mais alguns recadinhos. Os jovens de Lebon Regis, Santa Catarina, estão ligados também. Pastor Luiz, abraços, Karine, estamos reunidos com os líderes já em Jaraguá do Sul. Um abraço para você, Jaraguá do Sul. Pastor Marcelo Coelho, olha, parabéns, pastor. Você, pastor, que saiu da sua casa, reservou esse tempo, pegou a juventude, colocou do lado. Jovens, faz o seguinte, dá um abraço no seu pastor, porque esse pastor tem um coração ligado nos jovens. Ó, vou esperar 3 segundos para vocês pularem em cima do pastor de vocês, dar aquele abraço, porque o pastor que está ligado com os seus jovens nesse momento merece um grande prêmio. Vamos lá? Ó, 3 segundos. 1, 2, 3. Pastor, parabéns para você. Você quer preparar essa juventude para ir com você para o céu. Você está andando a 2ª e a 3ª milha. Olha só, agora nós vamos mostrar uma igreja aqui de Curitiba, entre várias igrejas no sul do país que já estão desenvolvendo os domingos especiais. Cada uma tem uma característica diferente, mas você tem que pegar a ideia. A igreja do Tingui, antes do culto, faz uma classe batismal, uma classe de ensino. Aí tem o lanchinho e depois tem o culto. Eu já fui lá. E a igreja sempre cheia, a igreja com louvor bem animado. Não sei se você vai conseguir ter a dimensão do culto dessa igreja, mas esta igreja, com essa juventude, está revolucionando os domingos especiais. Apenas um exemplo para você ter uma noção de como é que vai ser, ou como é que vai funcionar os domingos especiais na sua igreja. Caneta e papel na mão. A aula vai começar. A igreja, então, vira uma sala de aula onde o guia de estudos é a Bíblia. É na Igreja Adventista do Tingui, em Curitiba, que o grupo se encontra. Todo domingo, às 18h30, nos chamados Domingos Especiais. O templo fica lotado e quase metade do auditório é composto por não adventistas. O que gera tanto interesse? Foi o que a gente tentou descobrir. O segredo está num conjunto de fatores. Quem chega aqui, por exemplo, se sente em casa, é bem recebido, num ambiente informal. Tem até um lanchinho. Aliás, tá na mesa, pessoal. E no dia da nossa visita, a responsabilidade de preparar a mesa para os convidados ficou a cargo do Clube de Desbravadores. Cauane e Alice deram uma mãozinha na tarefa. Bem, hoje, por ser um dia especial, os desbravadores ficaram com a função de preparar um lanche todo especial, né, para as visitas, para atender, para ela ver que a gente tem esse diferencial, né, nos lanches vegetariano e transmitir para eles o nosso testemunho. Todo o clube está ajudando, tá? E toda essa galera aí. Então, assim, no que foi passado para a gente essa responsabilidade hoje, em especial, então todo o clube se empenhou em fazer, cada um trazer um prato, de um salgado, de um doce, né? Suco, o mais natural possível. E através disso aí nós estamos divulgando principalmente o caráter de Jesus. Os jovens ajudando, acho que eles se sentem incentivados e se sentem motivados a vir à igreja, voltar à igreja, continuar vindo à igreja. E você se sente realizado fazendo esse trabalho? Muito. É bom para todo trabalho aqui.
Nos 15 minutinhos de intervalo, dá para bater um papo, conhecer outras pessoas e mesmo algo tão simples faz a diferença na avaliação de Ana. E nesse intermediário que existe entre o lanche e o próximo culto das 8 horas, nós oferecemos esse lanche e ali nós conversamos, quebramos esse tabu de que evangélico é pegajoso e tudo, e fizemos amizade com novas pessoas. Esse é o nosso objetivo. Energias repostas, depois do lanche o grupo participa de um segundo momento, que via de regra começa com música. É isso mesmo, com direito até a banda ao vivo. Isso dá uma cara bem jovem ao programa. Então isso tem feito uma diferença, está chamando a atenção de outras igrejas para o louvor que a gente tem usado, instrumentos musicais, o ensaio do grupo, cantando e louvando junto com a congregação, e a gente acaba criando aquilo que muitas pessoas chamam aí no mundo de uma interação entre a música e as pessoas, e acaba acontecendo isso dentro da igreja. A gente interage, porque às vezes quando você está com playback, normalmente as pessoas cantam junto com o playback e elas às vezes não cantam, elas disfarçam que cantam. Com o músico, com o instrumental ao vivo, você para os instrumentos, deixa as pessoas cantarem, eles louvam, aí você escuta a voz da congregação cantando. Então o louvor, ele faz toda a diferença, ele prepara para o pastor pregar, ele faz com que as pessoas, quando a gente toca o coração das pessoas através do louvor, elas se abrem e ficam mais receptivas, até para receber a mensagem quando o pastor entra com a pregação. Mesmo quando a reunião termina, o trabalho missionário não para por aí. É preciso manter o contato e reforçar o convite para as próximas reuniões. Para isso, a tecnologia dá uma força e tanto. É um telefonema daqui, um torpedo dali, e assim se conquista a amizade e o interesse. O resultado é que basta vir uma vez para não querer sair mais. Eles vêm até a nossa reunião e nós temos lá na nossa entrada, tem uma secretária lá, que ela marca o nome de todo mundo, o telefone. E na segunda-feira, a Débora, que é auxiliar nossa aqui também, que trabalha muito legal, ela manda para mim. E eu ligo para todos eles e pergunto, eu posso te visitar? Daí eu pego, eu ligo, as pessoas ficam muito felizes e aí eu os visito. E nessa hora começam a surgir os estudos bíblicos. Esse trabalho antes do programa, que é, no caso, o segredo nosso aqui. E a gente acaba atingindo muita gente que é afastado. Pessoas assim, ouvintes da rádio, porque a rádio anuncia direto pra gente, né? Aí a gente tem um público muito bom e a gente fica feliz, porque motiva a gente, né? A maior motivação mesmo é a festa no final. Somando fatores como conteúdo, uma boa recepção, música de qualidade e outros, tudo termina assim, em batismo, o que por aqui acontece com frequência. Olha, um outro segredo do pessoal do Tingui é que eles têm ali no Facebook, no Orkut, através do e-mail, através de SMS, eles sempre estão bombando. Olha, esse domingo nós vamos ter esse pregador, nós vamos ter esse cantor. Então, eles não param de fazer a propaganda. E todo domingo ali na igreja do Tingui temos ali centenas de pessoas, apesar de ser uma igreja pequena. E o pastor Ariel me trouxe uma boa notícia, né, pastor? Aí, apenas por causa dos domingos especiais, esse ano nós tivemos já 24 batismos vindo desse projeto. Gente, tá aí o desafio para você. Olha, se você quer revolucionar a sua igreja, se você quer envolver a tua juventude, se você quer vivenciar um algo a mais, líder dos jovens. Tem ali o nosso culto jovem no sábado à tarde, às vezes temos algumas igrejas que estão fazendo na sexta-feira à noite, não há problema. Mas olha, compre a ideia dos domingos especiais. Mostre para a sua igreja que nós podemos ter nesse dia um dia especial. Um dia assim preparado para as visitas, onde o jovem se sente motivado em estar na igreja. Tá bem? Ó, eu quero mandar ainda um abraço rápido. Infelizmente a gente não vai conseguir ler todos os e-mails, mas eu vou responder cada um deles. Olha, Simone Mouro, pastor Cleverson Fotos, meu amigo, um abraço. O Rodrigo, Adriele Lang, Marcos Andrelino, Vanderlen Silva, Daniel Carvalho, Gisele Ribeiro, Júlio César, do distrito de Monte Belo, Miriam Paim, Christian Gonçalves, Cíntia, olha, são centenas, dezenas de e-mails. Muito obrigado pelo seu carinho.
E a gente vai fazer em outros momentos, nós vamos fazer outros treinamentos como esse. O que você acha? Se você gostou, manda seu alô. Porque através de 1 hora pela TV Novo Tempo, a gente chegou aí em centenas de igrejas para treinar os nossos jovens. Sabe por quê? Eu não quero mais ficar nessa terra por muito tempo. Eu estou cansado desse lugar. O meu ministério é baseado nisso, é tentar mobilizar um exército forte, o exército dos jovens, para que a gente possa ir para a batalha, para que a gente possa fazer mais, para que a gente possa se cansar, mas em nome de Jesus, ser vitorioso. A gente tem feito o Ministério Jovem já há muitos anos, mas o fato é que de repente a gente tem que ter novas investidas, novas ideias. Imagine a sua igreja lotada com 20, 30, 40, 50, 60, 100 visitantes. Assim a gente vai pregar o Evangelho, assim a gente vai falar de Jesus. Aqueles que, se forem tocados pelo Espírito Santo, eles vão se entregar e vão ser batizados. Assim você vai cumprir o ministério da sua vida. Eu quero deixar um texto com você. Esse texto eu sempre leio, mas eu sempre gosto de repetir nesse momento. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Não se esqueça, grife esse versículo na sua Bíblia. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Moçada, Juventude da União Sul, faça a diferença. Não deixe que ninguém diga para você que você não pode, que você ainda é novo. Você pode sim. Se o Senhor lhe chamou, o Senhor vai lhe capacitar. Se o Senhor lhe capacitar, você vai ter sonhos maiores e vai realizar mais do que você sempre imaginou. O Senhor está lhe chamando para fazer a diferença na tua igreja. E sabe, a igreja está ali. O templo está ali. As cadeiras estão ali. O som está, basta a gente ter um culto chamativo, que faça diferença, as pessoas vão vir, sabe por quê? As pessoas estão sedentas do Senhor. Mas às vezes a gente não faz um culto intencional, nosso culto não é assim tão bem elaborado. Juventude da União Sul, nós podemos fazer a diferença. Eu acredito. E você depois vai mandar o seu testemunho falando, pastor, nós conseguimos revolucionar o culto de domingo à noite. E hoje a nossa igreja está lotada de visitas, centenas de pessoas sendo batizadas para a honra e glória do Senhor. Eu quero agradecer a você que nos assistiu, aos departamentais de jovens que mobilizaram a juventude, ao pastor da igreja local, mais uma vez, o meu carinho, o meu apreço, o meu respeito a você, pastor da igreja local que mobilizou a sua juventude, aos líderes de jovens. E, gente, nós temos muito ainda a fazer na União Sul Brasileira, muitos desafios, esse é apenas o primeiro. Pastor Ariel, pastor Jaime, obrigado pela presença de vocês. Nós vamos orar nesse momento e depois da oração eu ainda tenho 1 segundo com você. Não sai daí. Vamos orar? Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós temos agora um desafio pela frente, os domingos especiais. A partir do dia 17 de julho, a juventude da União Sul Brasileira está sendo chamada a fazer a diferença durante 10 domingos na igreja local. É bom pregador, boa música, boa recepção, convidando as pessoas, fazendo um lanchinho no final para encantar o coração das pessoas. Senhor, mas isso sem o seu Santo Espírito não é nada. Mande o seu Espírito à frente, para que as pessoas possam vir, para que elas possam aceitar e que esse programa possa ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. Que a juventude da União Sul seja cada vez mais comprometida, não apenas em festas, mas na missão, levando o Senhor para as outras pessoas. Nos dê uma bênção para esse programa que nós vamos começar a partir de agora. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes do meu abraço final, já colocando um pouquinho do sonho no seu coração do que vai acontecer em janeiro. Olha só como é que são as coisas aqui. A gente está falando de um programa que vai começar em julho, nos domingos especiais. Mas a gente já está começando a colocar uma pitadinha de um grande programa, um mega programa de janeiro do ano que vem. Depois a gente fala, se você ainda não ouviu falar de Missão Caleb. Mas fique com o clipe da Missão Caleb, só para aquecer o seu coração nesse frio da União Sul Brasileira.
É isso aí, gente, é desafio em cima de desafio. Então, julho começamos os domingos especiais. E já comece a se preparar, porque em janeiro nós vamos ter Missão Caleb. Deixa a sua marca, isso vai revolucionar a sua vida. E eu quero finalizar com uma foto. Infelizmente não posso mostrar todas, porque o nosso tempo já está esgotado, mas aqui o pessoal da Vila Operária em Paranavaí, um abraço para vocês aqui, Juventude Paranavaí, um abraço para vocês da União Sul Brasileira. Gente, um abraço e até a próxima oportunidade, nosso próximo treinamento. Arrebente nos domingos especiais e dias inesquecíveis.